Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. Eu estou aqui para trazer a 14ª edição do vídeo que eu prometi para vocês semana passada, de uma oração, uma palavra para você. E hoje eu tenho uma palavra muito significativa, porque até ontem eu estava preocupado e perguntei para o Senhor que palavra que eu teria que trazer hoje para entregar para vocês. E no meio da madrugada eu acordei para tomar um pouco d'água, depois eu fui orar. O Senhor me deu uma palavra para mim e hoje eu até escrevi ela e amanhã eu vou publicar nas minhas redes. Mas eu trago de antemão para vocês aqui essa palavra. Eu estou trazendo aqui para vocês hoje a 14ª edição do vídeo, uma oração, uma palavra para você. E depois dessa palavra, eu pretendo orar com vocês. E já de antemão, eu torno a pedir para vocês que vocês que não se inscreverem no canal, que se inscrevam. E vocês que já conhecem o canal, que vocês curtam, compartilhem e convidem outras pessoas para se inscrever e fazer com que esse vídeo seja compartilhado o máximo possível, para que outras pessoas possam ouvir a palavra e receber a oração. Vocês percebem que uma coisa que eu percebi outro dia, eu muito preocupado em fazer esse vídeo, essa mensagem chegar a outras pessoas, eu me lembrei do que aconteceu com João Batista. Ele pregava no deserto e eram tão poucos aqueles que ouviam a palavra que ele tinha para entregar. E de certa forma eu faço esse mesmo trabalho garimpando, pedindo para as pessoas para que elas deem a chance a si mesmas de ouvirem a palavra de Deus, de serem abençoadas com a oração. E eu percebo que muitas pessoas elas assistem o vídeo, mas elas não curtem, não compartilham, não inscrevem. E eu acho que isso é para perda deles mesmos, porque eles não estão tomando para si aquela palavra, aceitando a oração, por mais convites que se façam. Então, eu resolvi deixar de me preocupar com isso e pedir somente a vocês que assistem aí, que levam a sério, para que vocês façam esse trabalho, me ajudem a garimpar. E quem quiser ser abençoado, que ouça a palavra e que receba a oração. E eu já disse, comentei com o irmão outro dia, esteve aqui em casa e já falei com a minha esposa. Esse é um legado que eu pretendo deixar para as pessoas depois que eu partir. Porque quando elas entrarem nas minhas redes sociais, elas percebam ali que está atulhado da palavra de Deus. Tem muitas mensagens, centenas de mensagens da palavra de Deus, para que elas possam ler. E quem sabe um dia em que a igreja não estiver mais aqui, elas vão querer muito ouvir uma palavra, receber uma oração. E se ainda estiver no ar, né, quem sabe elas possam encontrar ali um consolo, um conforto para as almas delas, né? Pois bem, a palavra que eu trago para vocês hoje aqui, ela está em Mateus 4,4, e ela diz o seguinte: E disse-lhes Jesus: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vocês já ouviram essa palavra com certeza. E essa palavra é uma palavra que faz com que eu reflita muitas e muitas vezes ao longo da minha jornada, da minha caminhada cristã até aqui. A gente se preocupa em muito, as pessoas dos dias de hoje se preocupam muito com o que comer, com o que beber, né, para alimentar o corpo físico delas. E algumas por gula, outras por simples prazer, outras alimentam mal o seu corpo, que vive na correria do dia a dia, né? Mas o que todas têm em comum é que todas elas alimentam de uma forma ou de outra, alimentam o corpo. Mas onde está a preocupação em alimentar o corpo espiritual? Ou seja, nossa alma, nosso espírito, que precisa da palavra de Deus para se firmar, para ter comunhão com Deus, porque nós não somos apenas um monte de carne em cima de uma estrutura de ossos. Nós temos uma alma, temos um espírito, e ele a origem dele não é aqui da terra. Vocês vejam que o nosso corpo ele é feito do pó da terra, mas o nosso espírito, nossa alma, ela é uma centelha de Deus, ela é espiritual, ela não vem aqui da terra, ela procede do céu. E ela está dentro desse corpo, feito por Deus, como um vaso. Está habitando aqui esse corpo, né? E ela precisa ter
um, um alimento que proceda também do alto, que esse alimento é a palavra de Deus. Jesus disse mesmo, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Né? Então, nós precisamos meditar na palavra de Deus, ler a palavra de Deus, diariamente fazer disso um hábito, sabe? Um hábito de ler a palavra de Deus, de consumir ela dia após dia, um pouquinho, sabe? Para que o nosso espírito também possa receber o alimento que ele precisa. Então, a mensagem hoje é a seguinte: não se preocupe apenas em alimentar o seu corpo, de dar para ele aquele alimento preferido que vocês têm, ou que eu tenho, no meu caso, mas também dar a palavra de Deus, né? Ler a palavra de Deus, que é o pão, que é a água da vida, para que o nosso espírito não sucumba. Quanto mais distante de Deus e da sua palavra, mais o nosso espírito vai definhando. E não é isso que Deus quer para nós. Ele nos quer para Ele, para voltar para Ele, para ter comunhão com Ele, que é assim como diz a palavra de Deus em Gênesis, que toda tardinha Deus descia e no Éden ele passeava com Adão, conversavam como bons amigos. Né? A minha pretensão é tão pequena, mas eu sonho muitas vezes acordado, pensando um dia em passear com o Senhor Jesus, caminhar com Ele. Com certeza não vou ter mais lembrança desses dias terríveis que a gente viveu aqui, porque se a gente fosse ter memória dos dias que a gente viveu aqui, a gente ia viver chorando, preocupado, mas o Senhor disse que enxugaria de nós toda lágrima, então não vai haver lembrança do que houve aqui. E eu sou muito grato desde já a Deus por causa disso, porque seria terrível na eternidade ficar lembrando do que houve aqui, né? Mas eu dou graças a Deus que isso não vai acontecer. Então, meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus, vamos ler a palavra de Deus. Se você tem tempo para fazer tantas coisas ao longo do dia, então você tem diante de Deus, tem que ter diante de Deus esse compromisso de também ler a palavra de Deus, de ter uma comunhão com Ele através da palavra de Deus. Eu não pediria para vocês, não recomendaria isso, se eu não sentisse que Deus pôs isso no meu coração na madrugada passada. E eu tenho também a certeza de que, se Deus colocou isso no meu coração, eu tenho certeza que Ele fez isso porque Ele sabe que todos os dias, a primeira coisa que eu faço quando eu saio do meu quarto, depois de orar, eu venho para a cozinha e aqui eu tenho meu cantinho ali, enquanto minha esposa prepara o almoço, eu estou lendo a palavra de Deus e estou louvando a Deus. E ela ali me acompanhando, porque ela tem que estar na correria para sair para o trabalho depois. Então, eu leio sempre em voz alta e também louvo a Deus. E assim é que eu começo o meu dia. E isso não é uma coisa esporádica. Isso é uma coisa que eu faço há décadas. E não é uma questão de ter orgulho, mas é uma questão de transmitir isso para vocês, para que vocês saibam que há uma satisfação muito grande no meu coração. Porque eu sei que eu estou fazendo a coisa certa e eu não vou deixar de fazer. E seria para mim um prazer muito grande poder partir dessa vida estando diante da palavra de Deus, louvando Ele ou tendo a palavra dEle. Seria um privilégio muito grande para mim. Mas agora, entrego a palavra de Deus para vocês e eu peço para que vocês meditem nela depois, no contexto, né, dela toda ali, no capítulo 4 de Mateus, e vocês meditem no contexto todo e aproveitem para ler um pouquinho a palavra de Deus, tá ok? E agora nós vamos dirigir a Deus uma oração e pedir sobre nós e sobre as vidas que Ele ama, a bênção dEle. Senhor Jesus, estamos na Tua presença porque cremos que Tu nos ouve e que Tu deseja que tenhamos comunhão contigo. Olha agora para meus irmãos e amigos que acompanham esse vídeo e que ouvem a Tua palavra e que agora, Pai, oram comigo e recebem a oração. Abençoa-os, Pai. Tu conheces a necessidade de cada um deles e é por isso que eu te peço que o Senhor venha suprir essas necessidades deles, sejam elas quais forem. Também olha para os nossos irmãos da tua noiva, Pai, a igreja, ao redor de toda a terra, Senhor. Sobretudo aqueles que estão nos países onde não há liberdade para te servir, onde teu povo é perseguido e muitos são martirizados apenas porque confessam crer no teu nome. Eles te amam, Senhor, e sei que tu os ama mais ainda. Abençoa-os, Pai. Abençoa a tua igreja como um todo, Pai. E dela levanta missionários, capacita-os e envia-os para o campo, Pai. Levanta, Senhor, em todos os cantos da terra, como aqui também, Senhor, em nossa cidade. Levanta mantenedores, intercessores, para que eles possam ter o apoio necessário para fazer a obra missionária
e levar a tua palavra àqueles que nunca, jamais ouviram de ti, Senhor, aqui na terra mesmo, em nossos dias, Pai. Abençoa as famílias desse nosso país, abençoa o nosso estado, a nossa cidade, nosso bairro, abençoa a minha família daqueles que agora assistem, Senhor, esse vídeo. Que a tua paz, Senhor, se derrame sobre todos nós e que o Senhor acrescente a cada dia a nossa fé, fortaleça-nos e nos conceda a tua graça, Pai. Eu te peço em nome de Jesus e desde já te agradeço e te peço que o Senhor olhe para nós e aqueles mais profundos sonhos dos nossos corações, o Senhor venha considerar e conceder a tua bênção, se da tua parte isso for para o nosso bem, Senhor, porque tu conhece e sabe aquilo que é melhor para cada um de nós. Obrigado, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Muito obrigado. Amém. Eu agradeço a vocês que até agora assistiram aqui esse vídeo e peço para que vocês, ao assistir o vídeo, que vocês venham curti-lo também e compartilhar. E se você, mais uma vez eu repito, não é inscrito ainda, se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais e faça um trabalho missionário ou de um garimpeiro ou de uma formiguinha, se assim for o caso, e leve o vídeo para outra pessoa assistir. Eu rodo a internet há décadas, eu tenho computador e agora faço esse trabalho aqui pelo celular, mas eu percebo que tem tanta coisa ruim, tanta miséria, tanta, sabe, coisa inútil, e nós precisamos colocar coisas boas diante dos olhos das pessoas, né? Como o João uma vez falou no livro de Jó, está escrito, né? Não porém coisa vil diante dos meus olhos, né? Então, vamos oferecer para as pessoas o que há de bom para que elas assistam e para que elas sejam abençoadas. Se Deus permitir, na próxima semana, eu estarei aqui trazendo mais outra edição para vocês, de uma oração e uma palavra para você. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém?